Obviamente, existe também o caso mais simples, que não precisa usar Fourier, quando essa temperatura inicial ela é dada como alguns termos da série. Ou seja, eu poderia ter, por exemplo, como temperatura inicial, o f de x, ser dado como 3 mais 5 cosseno de 4πx sobre L menos 3 cosseno de 6πx sobre L. Suponha que eu tivesse uma temperatura inicial descrita dessa forma. Então, quando eu substituo U de x0 igual ao f de x, eu não preciso usar Fourier. Porque vejam que para igualar isto daqui a isto daqui é só comparar os coeficientes. É dizer que o A0 é 3. Cosseno de 4, 4πx, ou seja, A4 vale 5. E 6πx sobre L, o A6 vale menos 3. Então, é só comparar para encontrar a solução. Então, ao invés de termos uma solução com um número infinito de termos, temos uma solução com 3 termos. O termo constante, o termo n igual a 4 e o termo n igual a 6. Né? Então, nesse caso, não é necessário usar Fourier. Ok, então vejam que eu poderia simplesmente, com esse f de x, escrever, eu saberia que o n igual a 4, o A4 é o 5, e para o n igual a 6, o A6 é o menos 3, e o A0 é 3. Então, a solução U de xt passa a ser 3 mais 4 cosseno de 5 cosseno de 4πx sobre L vezes a exponencial elevado a menos n é igual a 4, 16 π ao quadrado kt sobre L ao quadrado. Ou seja, só 3 termos na solução. Menos 3 cosseno de 6πx sobre L elevado a menos 36 π ao quadrado k sobre t L ao quadrado. Essa é a solução. Tá? Eu substituo os n's que produziram ANs diferentes de 0. Todos os outros ANs são 0 para esta temperatura inicial. Então, tem essas duas variações do problema. Uma que usa Fourier, outra que é só comparar. Tá? Ok. Um outro problema que nós vamos considerar são problemas de vibração de uma corda elástica, que produz uma equação muito famosa, a equação da onda, que na realidade, historicamente, foi tratada antes da equação do calor. Né? Já foi tratada aí por vários matemáticos, Euler, Daniel Bernoulli. Eles já usavam séries trigonométricas, mas quem realmente formalizou a teoria foi posteriormente Fourier com a equação do calor. Bom, e a propagação de ondas aparece, assim, em um meio contínuo, aparece ondas acústicas,
ondas de água, ondas eletromagnéticas, todas são descritas pela equação da onda, né? Ondas sísmicas. Bom, nós vamos fazer um problema bem simples, dimensional, não é? Que é a vibração de uma corda elástica, né? Pode, por exemplo, inicialmente estar ou não em repouso, ou seja, a posição inicial ser zero, né? Onde nós vamos desconsiderar aí efeitos de amortecimento para que a vibração seja livre, não é? E também vamos tentar manter, portanto, a onda num plano, ou seja, ela descreve uma curva onde nós vemos assim no plano e não, ou seja, vamos medir só o deslocamento vertical. Mesmo que exista um pequeno deslocamento horizontal, nós vamos desprezar isso e medir só o deslocamento vertical. Ou seja, sempre é isso, né? Quando a gente pega um problema advindo da física, inicialmente nós simplificamos todas as condições para conseguir entender uma solução, né? E é isso que nós estamos fazendo. E também, como a corda está esticada, ela tem uma certa tensão, né? E a amplitude do movimento será pequeno, porque não é uma corda toda frouxa, né? Ela tem a elasticidade que permite a vibração, mas a amplitude de movimento pequena. Ok, então eu vou rapidamente só mostrar para vocês de onde vem a equação, mas muito rapidamente, está em mais detalhe no livro. Então, nós estamos com essa corda flexível, como eu disse, vamos desconsiderar os efeitos de amortecimento e a corda, portanto, vibra livremente. E o que eu quero a cada tempo t e em cada ponto x medir, vamos dizer, é a forma da onda. Então, é esta altura y de xt. É isso que eu quero medir, tá? Isso está variando com relação à posição e com relação ao tempo. Então, é uma função desconhecida de duas variáveis. Então, como é que nós vamos descrever isso daí? Nós temos, como eu disse, aqui eu vou representar um trechinho aqui, bem pequeno, da corda, tá? Só para ver de onde vem a equação. Nós temos a tensão, eu vou colocar a tensão em x, a tensão em x mais ΔX. Inicialmente, vamos começar com esta tensão sendo constante. E eu sei que eu posso decompor, portanto, essa força em T seno de θ, T cosseno de θ, sua componente vertical, sua componente horizontal, né? E outra observação importante, vindo aí realmente do fato da corda estar bem esticada, é que essa inclinação da reta tangente, apesar de eu ter exagerado aqui, é pequena. Então, tangente de θ, que é por definição essa inclinação, que é a derivada de y com relação a x, ou seja, aqui a definição da inclinação da reta tangente, como é pequena, o tangente de θ é aproximadamente seno de θ. Por quê? Porque θ é pequeno, essa inclinação é pequena. Ok, então, eu posso ou não ter uma força externa, esta força externa tem esta densidade linear F de x barra, por isso que eu multiplico por ΔX, porque justamente para ter a força. E aí eu vejo que, aplicando a lei de Newton para este trechinho da corda, eu posso considerar que, faltou aqui a densidade, aqui a massa dividido por delta de x. Então, se eu quero a massa, isso daqui é a massa, aqui é a aceleração, duas derivadas em t, massa vezes aceleração. Então, eu estou com isso igual a t seno de θ mais delta
θ, tá certo? Então, eu estou vendo esta atenção aqui, ok? Também, nesta ponta, que é um pouquinho x mais ΔX, eu tenho esta força e tenho a força F de x ΔX externa. Então, um balanço dessas três forças, né? Bom, esta variação seno de θ aqui, T é constante. Notem que T na equação geral não precisa ser constante, aí o problema é bem mais difícil. T pode variar com x e t, x e o tempo. Mas vamos ter constante. Então, esta variação que é o y de x, eu tenho y de x, x mais ΔX e y de x em x. O t está constante. Muito bem. Então, agora eu divido a equação por ΔX, tá certo? E tomo o limite quando ΔX tende a zero. Por definição, é a derivada de yx, ou seja, yxx. E quando o x, o ΔX tende a zero, o x barra tende a x. Então, essa fica sendo a força x. Dividindo pelo ρ, yt, t é igual a t dividido por ρ, yx mais f de x. E se eu tomar o f de x igual a zero, esta é a equação com a qual eu vou trabalhar. Esta é a que nós vamos resolver hoje. Então, bem simplificada. Tá? A equação geral, como eu disse, até o ρ pode depender de x. Então, é uma equação mais trabalhosa. T de xt, enfim. Então, nós vamos trabalhar com a versão simplificada da equação geral. Seguindo as ideias que tivemos na aula passada, nós estamos aí com duas variáveis espaciais, duas variáveis no tempo, a ordem 2 na variável no tempo, ordem 2 da derivada com a variável espacial. Então, nós precisamos de 4 condições, não é, para resolver este problema. E teremos também as condições de contorno. Qual é a condição de contorno óbvia aqui? Que o y de 0t, a corda está presa, é zero. E que o y de lt é zero. Ela está lá, presa, né? E então essa é a condição de contorno. Essa não tem escapatória. Então, nós temos aqui, para este problema simplificado, o y de 0t, y de lt igual a zero. Essas são as condições de contorno. Agora, eu posso ter uma posição para a corda inicial, ela pode estar em repouso, totalmente esticada, sem nada, né? Então, y de x0 seria zero, ou pode já ter uma certa forma, que eu descrevo como f de x. E pode ter uma velocidade inicial, yt de x0, que eu descrevo como g de x. Ok? Então, é um problema que tem condições suficientes aqui para podermos resolver e vamos fazê-lo através do método de separação de variáveis. Tá? Então, posição inicial, velocidade inicial. Agora, eu vou fazer uma observação aqui para vocês que esta equação é um problema linear este, né? Então, esta equação, então, se eu tenho a equação, eu quero considerar dois problemas. Problema A e um problema B. Ambos com a mesma equação, mas as condições iniciais mudam.
Então, problema A para essa equação estrela e problema B também para a mesma equação aqui da onda. Esta é a equação da onda. As condições de contorno são a mesma. 0t, y de lt igual a 0. Aqui também eu tenho a mesma coisa. O que muda? É justamente a velocidade inicial e a posição inicial. Então, eu tenho y de x0 igual a f de x, só que eu vou mudar aqui a velocidade inicial, eu vou assumir que é 0. E este problema B, eu vou fazer o reverso. Eu vou supor que o y de x0 é 0, né? E aqui um g de x. O que eu quero com isto? Provar que eu vou produzir uma solução aqui YA, e aqui eu vou produzir uma solução YB. Então, satisfaz estas condições e estas condições. E eu gostaria que vocês provassem que Y de A mais Y de B resolve este problema. Ou seja, a solução aqui, y de A mais y de B. Certo? Então, nós vamos começar resolvendo o problema A, justamente com, vamos dizer, a velocidade inicial igual a 0. Então, nós vamos supor uma solução. Então, supor essa solução x de x, t de t. Ok? Então, derivamos yx, já vimos que é x duas linhas de x, t de t. E o y agora, duas derivadas em t, será t duas linhas de t. Aqui o problema muda com relação à equação do calor. Nós temos, portanto, substituindo dentro da equação, x duas linhas de x igual a 1 sobre a ao quadrado, t duas linhas de t de t. Então, nós temos aí uma função que depende de x, é a mesma observação, outra que só depende de t, e eu quero que sejam iguais, portanto, igual a menos lambda. Né? Este primeiro problema, x duas linhas de x mais lambda x de x igual a 0, vamos dar uma olhada aí nos dados, eu estou resolvendo aqui o problema A. Então, quais são os dados que nós temos? Y de 0t é x de 0, t de t, igual a 0. Então, isso é idêntico ao problema da equação, esta parte é idêntica ao problema da equação do calor. YL de t é x de L, t de t, igual a 0, portanto, o x de L é que é igual a 0. Tá certo? Então, vejam que esta equação com o x de 0
igual a x de L igual a zero, já foi resolvido completamente agora, no início da aula. É o mesmo problema, tá certo? Então, nós já temos aqui, vimos que o caso lambda igual a zero, aliás, desculpa, aqui é o da aula anterior, né? Porque as condições de contorno da aula de hoje eram em x' de zero. Então, se vocês olharem as notas da aula anterior, verão que nós resolvemos este caso para as condições de contorno x de zero, x de L igual a zero. Então, esse problema se repete completamente. O lambda igual a zero não produz solução. O lambda negativo não produz solução. E o lambda positivo produz solução. Então, nós vemos que esse problema aparecem as soluções Cn seno de nπx sobre L. Novamente, basta considerar os positivos, porque o negativo é absorvido na constante arbitrária. Então, essa primeira parte do problema, isto é a parte 1, eu não vou resolver novamente, porque já resolvemos na aula passada esta parte 1 que produz estas soluções. Tá? Então, a parte 2, que é esta equação, é que é diferente. Então, a parte 2 do problema, nós temos 1 sobre a ao quadrado, T, duas linhas de T, mais lambda. Lambda agora eu já sei que são lambda igual a alfa ao quadrado, que é igual a n ao quadrado, π ao quadrado, L ao quadrado. Então, na realidade, a gente produz uma família de π ao quadrado de equações. Então, isto daqui é a parte 2. É substituir aqui os lambda n's que eu encontrei positivos e, portanto, toda essa família de equações. Vejam que aqui é uma equação agora de segunda ordem. Na equação do calor, nós tínhamos uma equação de primeira ordem. Mas esta tem como equação característica, isso daqui eu trato como um número, uma constante. Então, a equação característica é r ao quadrado mais anπ sobre L ao quadrado igual a zero. Portanto, como isto é tratado como um número, as raízes são complexas, mais ou menos anπ sobre L i. Ok? Então, eu sei que as soluções Tn de T serão iguais a, vamos colocar assim, a n cosseno de a nπ sobre Lt mais bn seno de anπ sobre Lt. Então, eu produzi aqui estas soluções para a segunda parte. Só que o que falta utilizar da segunda parte no problema A? Esta condição homogênea, que y de x0
é igual, opa, yt de x0 é igual a zero. Então, para o problema A, eu tenho que usar ainda essa condição. Então, yt de x0 igual a zero. Portanto, quem é a solução? A solução, eu já sei quem é. É o somatório de n igual a 1 até infinito, do xn, que eu já calculei, com este tn de t. Então, a solução que é produzida aqui é Cn, bom, vamos chamar de outras constantes, dn seno de n πx, como vai ser uma solução maiorzinha, deixa eu usar uma lousa maior para não ficar muito. Então, nós temos que o yx de t é igual... Ah, desculpa, faltou esta condição, antes de escrever a solução. Yt de x0, eu sei que o yt de xt nada mais é do que x de x, t' de t. Quando eu substituo 0 para t, eu tenho que yt de x0 é igual a x de x, t' de 0. E eu quero que isso seja zero. Pela mesma razão que temos argumentado, o x de x não pode ser zero, porque senão a y de xt seria zero. E daqui eu tenho que t' de 0 é zero. Então, esta solução que eu encontrei, eu preciso substituir essa condição inicial, t' de 0 igual a zero. Então, eu preciso derivar esta solução para substituir aquela condição. Quando eu derivo, eu obtenho tn' de t é igual a n, que é constante. Eu vou derivar o cosseno, eu obtenho menos seno vezes este número. Então, menos, aqui eu vou colocar o ANπ sobre L, seno de ANπ sobre LT. E agora eu derivo o seno obtendo o cosseno. Mais Bn ANπ sobre L, pela regra da cadeia, cosseno de ANπ sobre LT. Quando eu substituo Tn' igual a zero, Tn' de 0 igual a zero, o t é zero, portanto, seno de 0, 0. Cosseno de 0, 1. Então, o resultado disto é Bn ANπ sobre L igual a zero. Só um minuto, Tn'... Isso, igual a zero. Então, eu substituí t igual a zero aqui e t igual a zero aqui. Então, sobra apenas isto, porque o cosseno no zero é 1. Bom, o A não pode ser zero, tá certo? O N também não, N igual a 1, 2, etc. Π, L diferentes de zero. Portanto, isto implica que Bn é igual a zero. Ou seja, esta solução para este problema A, o Bn é zero. Agora eu posso escrever a solução y de xt igual ao somatório
ou seja, a soma das soluções fundamentais. Eu vou chamar Cn vezes An de Dn. Eu tenho seno de nπx sobre L. E eu tenho, para o problema A, cosseno de nπ vezes A sobre LT. Então, essas são as soluções. E o problema A tem por dado inicial que o y de x0 é igual a um f de x. Portanto, o que acontece? Quando eu substituo esta condição inicial, da posição inicial, nesta solução, eu obtenho a série de senos que eu estou tentando igualar ao f de x. Bom, é mesmo raciocínio. Não tem jeito de uma série de Fourier ser igual a uma função que não é periódica. Então, nós vamos fazer a extensão f extensão o quê? Para ser só séries de senos? Ímpar. E, portanto, o dn, eu tenho aqui a f de x, por exemplo, definida de 0 a L. Eu faço a extensão ímpar até menos L e eu a torno periódica. Certo? Eu a torno periódica de período 2L. E assim por diante. Então, a função se torna periódica. Agora sim, essa f extensão par, 1 sobre L, integral de menos L a L, são os coeficientes de Fourier. Para a série de senos. Aqui eu coloco justamente f extensão ímpar e seno de nπx sobre L, dx. Só que eu observo que, como eu tenho uma ímpar, seno é ímpar, o produto de duas funções ímpares, par. Então, o integrando é par. E, portanto, isto é 2 vezes L de 0 a L, a f extensão ímpar de 0 a L é o f de x, seno de nπx sobre L dx. Então, eu consegui encontrar quem são os dn, são os coeficientes de Fourier, e esta é a solução para o problema A. Tá certo? Nós vamos trabalhar na próxima aula a solução para o problema B e interpretar o que são estas soluções em termos do comprimento de onda, né? O que significa essa solução, né? Que são essas somas dessas séries trigonométricas.